pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, estudando a lição número 3 do nosso livro Os 10 Mandamentos, tá? Hoje, na lição 3, a gente vai estudar o segundo mandamento e o respeito ao culto a Deus. O nosso texto base, a leitura bíblica da semana, está em Êxodo 20, de 4 a 6, como está na tela de vocês, tá? Então, a gente vai estudar o segundo mandamento e o respeito ao culto a Deus. Na semana passada, para vocês lembrarem, né, para a gente relembrar onde a gente está nos nossos estudos, na semana passada vocês viram com a Lanete, tá? O que a gente viu na semana passada? O primeiro mandamento. Nós vimos o que o primeiro mandamento nos proíbe de fazer e nós vimos também aplicações do primeiro mandamento em nossas vidas. É aí que a gente parou. Para a lição de hoje, o que a gente vai ver? Nós vamos ver o segundo mandamento, o que o segundo mandamento nos ordena a fazer, e nós vamos ver também quais são os pecados proibidos pelo segundo mandamento. Tá? Então, vamos ver alguns dos pecados, não vamos ver todos. Nós vamos ver alguns e depois a gente continua na semana que vem. Tá? Isso que a gente vai ver na aula de hoje. Para começar, então, vamos falar aí qual que é o segundo mandamento. E aí, qual é o segundo mandamento, pessoal? Vocês sabem? O segundo mandamento está lá em Êxodo 20, de 4 a 6. Vamos ler juntos? Está aí na tela de vocês. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá, pessoal? Aí o texto para vocês de Êxodo 20, de 4 a 6. Em resumo, o que esse texto traz para nós? Esse texto, ele nos traz o segundo mandamento. E esse segundo mandamento nos proíbe de fazer imagens de Deus para adorá-las e nos ensina sobre o culto verdadeiro a Deus. Em resumo, assim como o primeiro mandamento nos ensinou quem é Deus, esse segundo vai nos ensinar como Deus deve ser adorado. Tá, pessoal? Essa aí é a síntese do que a gente vai tratar na aula de hoje. O segundo mandamento, então, vamos começar a falar sobre ele. O que o segundo mandamento nos ordena a fazer? Vamos dividir as ordenanças aí do segundo mandamento em 3. Em primeiro lugar, o que o segundo mandamento nos ordena a fazer? Ele nos ordena a aprender a adorar a Deus como Ele, né, como Deus nos ensinou. Então, vocês podem anotar aí no caderno. O que o segundo mandamento nos ordena a fazer? Aprender a adorar a Deus como Ele nos ensinou. Deus, Ele nos ensinou na sua palavra como Ele quer ser adorado. Tá? Para a gente descobrir como adorar a Deus, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Nós devemos obedecer, observar e é nosso dever não modificar o culto a Deus. Então, nós devemos aprender pela palavra e nós devemos, além de obedecer e observar, não modificar o culto a Deus. Não devemos nem colocar e nem tirar coisas do culto que Deus nos ensinou. Então, na palavra de Deus, nós conseguimos encontrar todos os elementos que Deus quer que estejam presentes
em seu culto. E nosso dever não tirar e nem colocar coisas adicionais de acordo com o que a gente pensa, com a nossa imaginação. É nosso dever aí obedecer a Deus de acordo com a sua palavra. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus ele queria ser adorado por meio de sacrifícios de animais, que apontavam esses sacrifícios para Jesus, né? Então, o sacrifício de Jesus na cruz em nosso favor, tá? Ele era representado aí pelos sacrifícios de animais que Deus requeria do seu povo no Antigo Testamento. Mas agora, na época do Novo Testamento, né, a partir do Novo Testamento, a Bíblia nos ensina o que Deus quer no culto dele a partir deste Novo Testamento. O que Deus quer que os cultos eles tenham? Tá? Deus quer que os cultos tenham somente estas coisas que vão aparecer na sua tela agora. Deus quer que os cultos tenham oração, ações de graças, louvores cantados, leitura da palavra, pregação da palavra, atenção à pregação, ministração e recepção dos sacramentos, tá? Quais são esses sacramentos? Batismo e Santa Ceia, tá? Se vocês quiserem, podem anotar aí no caderno de vocês. São esses os elementos, é isso que Deus quer que tenha no culto prestado a Ele, tá? Então, deixei anotadinho para vocês aí no canto, ó, oração, ações de graças, louvores cantados, leitura da palavra, pregação, atenção à pregação, ministração e recepção dos sacramentos, tá? E eu trouxe algumas fotos da nossa igreja, de momentos de culto, para vocês pensarem, ó, pensa junto comigo. Não é justamente isso que tem na nossa igreja? Vocês não fazem oração, a gente não faz orações nos nossos momentos de culto? Nós não temos os momentos de gratidão, de ações de graças a Deus? Sim, nós temos. Nós temos até um dia de ações de graças, não é? Vocês já participaram do culto de ações de graças? Então nós temos orações? Temos. Temos ações de graça? Temos. Louvores cantados? Temos sim, olha só, coloquei uma foto aí de vocês prestando culto a Deus, cantando um hino, um cântico aí junto com o coral. Leitura da palavra nós temos? Temos sim. Pregação, atenção à pregação? Atenção à pregação aí depende de cada um de nós, né? De enquanto a gente está ouvindo a pregação, Deus quer que a gente esteja atento, conferindo na palavra de Deus, né? E não completamente desatentos, ouvindo, entrando por um ouvido e saindo pelo outro, não é? Então a gente tem que estar atentos aí à pregação, ministração e recepção dos sacramentos, né, do batismo, da Santa Ceia. Vocês já participaram, aí vocês já estiveram juntos com os pais de vocês nesses momentos e já presenciaram esses momentos de culto, tá? Eu só trouxe essas imagens aí da nossa igreja, tá? Para a gente refletir um pouquinho se não é justamente isso que a gente está seguindo. Tá? Porque se a gente estiver colocando coisas ou tirando algumas dessas coisas, significa que a gente não está prestando o culto a Deus do jeito que Ele requer de nós. Tá bom? Então nós devemos aprender a adorar a Deus como Ele nos ensinou. Só porque a Bíblia não proíbe algumas coisas, né, certas coisas, também não é desculpa para a gente encher o culto com essas invenções da nossa cabeça, tá? Então imagina vocês aí na casa de vocês, se em algum momento vocês falam, por que eu não, eu acho que seria legal se tivesse uma dança no meio do culto. Eu acho que seria legal se tivesse uma apresentação de teatro ali no meio do culto. Eu acho que seria legal se tivesse isso, se tivesse aquilo, tá? Não importa. Só porque a Bíblia não proíbe certas coisas, também não é desculpa para a gente colocar essas coisas no meio do culto, tá? Não interessa o que nós achamos melhor ou mais interessante, tá? Nós não podemos agradar a Deus se Ele mesmo não nos disser como.
e ele já nos disse o como ele quer ser adorado, tá? Um exemplo aí que a Bíblia traz para nós é o culto de Abel e de Caim. Então Abel cultuou a Deus como Deus queria e Deus se agradou. Caim, por sua vez, achou que poderia cultuar a Deus de uma maneira diferente e Deus não se agradou do culto de Caim, tá? E a gente sabe o que aconteceu, o final da história aí, né? O coração de Caim, o jeito que estava e o que aconteceu. Aí ele acabou matando o próprio irmão. Então a gente sabe aí a continuidade da história, mas tudo começou quando Caim não agradou a Deus, tá? Prestou um culto de uma maneira diferente do que Deus requeria dele. O povo muitas vezes também pensava como Caim. Ao longo da narrativa bíblica, a gente consegue ver isso. Muitas vezes o povo pensava: vamos fazer um bezerro de ouro que nos ajudará na adoração. Ou também pensava assim, ao invés de viajar para o templo em Jerusalém, vamos fazer um poste que simbolize a Deus. E aí nós poderemos adorar melhor, né? O povo pensava assim. Mas, na verdade, todos esses pensamentos do povo apenas desagradava a Deus. Essas invenções no modelo de adoração desagradava a Deus. Algumas imagens para vocês, tá? Algumas ilustrações de Caim e Abel, e uma ilustração aí para vocês do bezerro de ouro que foi criado pelo povo aí que começou a desviar a adoração ao Deus verdadeiro. Que mais que o segundo mandamento nos ordena a fazer? Dizer não ao culto falso, tá? Então a gente deve dizer não ao culto falso. Vocês já entraram em alguma igreja cheia de imagens, cruzes, velas, etc? Tenho certeza que já entraram ou já viram alguma coisa parecida. Vocês já viram pela televisão cultos onde pessoas ficam contando histórias, dançando, gritando, ou os pastores também ficam vendendo lenços ou outros objetos milagrosos? Vocês já viram pela televisão? Se não viram, basta ligar a televisão que vocês vão ver esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa dentro do culto não agrada a Deus, tá? São exemplos de cultos que não agradam a Deus, porque não trazem apenas os elementos essenciais que Deus requer do culto. O segundo mandamento, portanto, ele nos ensina que é nosso dever dizer que isso está errado, tá? É pecaminoso e não agrada a Deus, tá? Então a gente deve dizer não ao culto falso. Se nós vemos pela televisão algum pastor vendendo, né, mercadejando aí algum objeto milagroso, falando que é isso que vai trazer a salvação, esse é um pedacinho, eu vou vender um pedacinho do tijolo no céu, essas coisas, a gente deve ouvir, ficar esperto, falar assim, opa, peraí, isso não é um culto verdadeiro a Deus. Ele deve estar querendo fazer alguma outra coisa, deve estar querendo se promover, mas esse não é um culto verdadeiro a Deus. E, em terceiro lugar, o que o segundo mandamento nos ordena a fazer? Nos ordena a acabar com o culto falso e a idolatria, tá? Acabar com o culto falso e idolatria, né? É claro que nós não podemos fazer coisas que não estão em nosso alcance. Eu vou acabar com o culto falso e idolatria no mundo. Calma aí, né? Mas a gente não consegue fazer coisas que estão fora de nosso alcance. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Em primeiro lugar, a gente pode orar. Orar para que Deus ilumine as pessoas que estão realizando os cultos falsos. Muitas vezes nossos parentes, amigos, nem sabem, nem têm o conhecimento bíblico de que aquilo que eles estão fazendo, aquele tipo de culto, não agrada a Deus. Tá? Então, é nosso dever aí orar primeiramente para que Deus ilumine essas pessoas, dê conhecimento, dê sabedoria a elas. Nós podemos mostrar para os nossos parentes e amigos o que diz o segundo mandamento,
né? Nós podemos mostrar esse vídeo, por exemplo, nós podemos mandar para eles o texto bíblico, tá? Que é até melhor, para mostrar aí para eles o que diz efetivamente o segundo mandamento. E nós podemos também não utilizar imagens que algum parente ou amigo nos dê para adorar, né? Algum parente ou amigo deu alguma imagem para você, e aí, olha, adore, faça um pedido para essa imagem, adore ela, que ela vai te trazer algum benefício, alguma salvação. Opa, peraí, a gente já deve ficar esperto, né? E esse tipo de comportamento vai transgredir o segundo mandamento, então eu não devo realizá-lo. Tá bom, pessoal? Para finalizar a aula de hoje, quais são os pecados proibidos pelo segundo mandamento? Vamos dar 3 deles, depois a gente continua. O primeiro dos pecados aí é estabelecer um culto não instituído por Deus. Então, se eu tento estabelecer um culto de uma maneira diferente do que Deus quer, além de eu não estou um pouco errado, eu só vou fazer do meu jeitinho. Não, isso é um pecado, tá? Isso aí está desagradando a Deus. Eu estou pecando, tá bom, pessoal? Então, fazer um culto de uma maneira diferente do que Deus requer de nós é pecado. Outra coisa que também é um pecado aí proibido pelo segundo mandamento é fazer e adorar representações de Deus ou de qualquer pessoa da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, né? Jesus Cristo, Espírito Santo, qualquer uma dessas pessoas da Trindade, se a gente tenta representar e adorar essas imagens, tá? A gente não está cometendo um errinho, é só uma coisinha minha aqui, eu gosto de olhar essa imagem de Jesus e adorar. Não, calma, isso aí é um pecado. Tá? Nós estamos errando, tanto em nossa mente, se a gente faz isso, quanto externamente. Primeiro porque nós não sabemos efetivamente, né, quando a gente olha ilustrações, principalmente de Jesus Cristo na internet, né, ou em filmes, ou em imagens, a gente está olhando para essas representações, mas a gente não sabe como era a fisionomia de Cristo Jesus, tá? E a gente pega essas imagens, esses filmes, e não é correto a gente adorá-los, tá? A gente assiste muitas vezes um filme sobre Jesus, o contexto histórico, a gente aprende mais com esses filmes, com os desenhos que passam aí para vocês, mas nós não devemos adorar essas imagens, essas representações. Tá certo, pessoal? Na aula que vem a gente continua falando sobre isso. Na aula que vem, então, nós vamos continuar estudando os pecados aí proibidos pelo segundo mandamento e nós vamos entender como Deus nos anima a cumprir o segundo mandamento. Para a leitura desta semana, o que vocês vão ler? Vocês vão ler o texto base, tá? De Êxodo 20, de 4 a 6, novamente, e vão ler aí, tentar responder junto as perguntas do breve catecismo, as perguntas 49 a 52, tá? Além dessas perguntas que vocês vão estudar, algumas questõezinhas aí para vocês responderem. Vamos lá. Questão número 1. Qual é o segundo mandamento? Questão número 2. Quais são as 3 coisas que o segundo mandamento nos ordena fazer? Se você esqueceu, pode voltar ao início do vídeo que você vai relembrar. Terceira. Quais são as coisas que fazem parte do culto atualmente que agradam a Deus? 4. Quando adoramos na igreja, o que é certo pensar? Responda aí para mim, ó. Alternativa A. Podemos fazer na igreja tudo o que a Bíblia não proíbe. Alternativa B. Podemos fazer na igreja somente o que a Bíblia ensina. Qual das alternativas está correta? E por último, por que Deus se agradou do culto de Abel e não do culto de Caim? Tá bom, pessoal? Essas são as questões de hoje e a gente encerra com uma reflexão. Será que nós estamos nos atentando ao que diz ao segundo mandamento? Será que a gente está ouvindo, aprendendo e está aplicando em nossas vidas? E uma segunda questão aí para nós refletirmos.
Será que nós não estamos tentando colocar no culto elementos que não agradam a Deus? Tá? Então pensem aí, reflitam essa semana e vamos encerrar com uma oração, agradecendo pela oportunidade, por esse dia de hoje, pela leitura da palavra que a gente fez e também pedir aí pelos nossos familiares, amigos e pelas provações que estamos vivendo nesses momentos de pandemia. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, ótimos estudos para vocês e podem responder as questões e, se quiserem, podem enviar aí no grupo que a gente vai estar recebendo e vamos estar aí sempre entrando em contato uns com os outros, continuando aí os nossos momentos de estudo, de comunhão. Até mais, fiquem com Deus. Pai, muito obrigada por tudo, muito obrigada por mais esse dia. Venha me guardando, livrando a minha família do mal, desse vírus. Em nome do Senhor Jesus, quero te pedir para que o Senhor nos ajude a colocá-lo em primeiro lugar nas nossas atividades, nas nossas vidas, colocar as coisas do Senhor acima de tudo. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, meu Pai. Que nós não possamos adorar ídolos como na televisão, no celular, por exemplo. Nos ajude a adorar somente ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quero te pedir também para que o coronavírus acabe. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia. Que os médicos, eles possam... O Senhor venha protegendo eles. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Ora agradecidamente. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos, em quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda.